Semana passada nós chegamos até aí ao final do capítulo 2, avançamos um pouquinho para o capítulo 3 numa leitura, não é? No texto de Efésios. Então eu vou pedir a você que abra comigo lá no capítulo 2, Efésios, no capítulo 2, só para que a gente faça uma última pontuação nesse texto que é muito valoroso para a igreja, não é? Nós vemos aí Paulo ensinando a igreja de Éfeso, não é? Não só os benefícios da cruz, não é? Tudo aquilo que ela é, o que Deus fez, não é? Dela, mas também o que ela deve a partir disso fazer, não é? O que ela faz com tudo isso que do Senhor ela recebeu. Então, no capítulo 2 aí da Epístola aos Efésios, eu queria que lêssemos a partir do verso 14, apenas para que a gente faça uma recordação do finalzinho da aula passada, né? Nós vimos o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, fazendo ali, então, uma apresentação da ação da graça de Deus na vida das pessoas, da ação de Deus, não é? Na condução da salvação. Eita. Nós vimos, então... Eita. Tem um eco aqui. Nós vimos, então, a partir do capítulo 1, uma explicação que Paulo dá acerca da doutrina da eleição. Alguns também chamam da doutrina da predestinação. O nome que se dá para isso, ele não tem lá tanta relevância para o nome da doutrina. O fato é que é uma doutrina bíblica. Paulo apresenta isso e há, não é, diferentes interpretações. E aí, enfim, entre as interpretações, eu fico com o texto sagrado, o que está escrito ali. Então, diante desta exposição que Paulo faz, não é, da vontade de Deus, daquilo que é a aplicação e a manifestação dessa vontade do Senhor, ele vai explicando que isso, inclusive, é discernido dependendo de sabedoria, não é? E iluminação que o Espírito Santo promove nas pessoas para que percebam, não é, o chamado, a esperança para a qual foram chamados, para que possam ver com os olhos iluminados, não é, pelo Senhor. Essa é a oração que Paulo faz. Possam ver também, não é, a herança que eles receberam e que eles possam ver ou perceber o incomparável poder que Deus aplicou, não é, em todos nós, sendo este o mesmo poder aplicado em Cristo quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, não é? E Deus o fez assentar à destra, não é, a sua destra nas alturas. Então isso é o que encerra o capítulo 1. E para explicar que poder é este, não é, o apóstolo Paulo no capítulo 2 continua dizendo a obra que foi feita em todos nós. Que da mesma maneira como Cristo, não é, estava ali morto e foi trazido de volta à vida, nós também estávamos mortos, diferente de Cristo, não é, que morreu pelas nossas transgressões, nós estávamos exatamente nestas, e por conta do sacrifício de Cristo, não é, em Cristo, portanto, nós também fomos trazidos de volta à vida, como diz aí no capítulo 2, o verso 5, não é, que nós deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos, não é? Pela graça sois salvos, é o texto lá no verso 5. E assim Paulo vai desenvolvendo essa compreensão até chegar no versículo 8, dizendo para todos nós que a salvação, não é? Ela é mediante a fé na atuação da graça, não é? Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, esses três elementos, não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a explicação que ele dá, alcançando o verso 10. Manifestando que todos nós, pela vontade de Deus, fomos criados, ou seja, a nova criatura em Cristo foi feita em todos nós pela vontade de Deus, para o exercício das boas obras que ele preparou para todos nós de antemão, palavra também usada neste domingo, né? Esse versículo também foi utilizado neste domingo. E na sequência de tudo isso, o apóstolo Paulo explica que há um propósito para que Deus fizesse todas essas coisas, não é? Que é a edificação do corpo de Cristo. E essa edificação, ela tem uma base comum, que é a unidade. E uma unidade que não é promovida por homens, mas é promovida pelo Espírito. É o Espírito quem promove essa unidade, não é?
Então, a oração que fez o Senhor Jesus, dizendo, Pai, que eles sejam um, como somos um, eu com você, não é? Essa oração, pela obra da cruz e pelo agir do Espírito Santo, isso é manifestado, não depende de homens, não é? Sendo agora meu trabalho e o seu trabalho, não é? Nos esforçarmos para a manutenção dessa unidade promovida pela graça, pelo Espírito, não é? E aí ele vai desenvolvendo esse racional até que a gente alcança ali o verso 14, no capítulo 2, dizendo assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa nas ordenanças, ou seja, o que nos separava, ou seja, gentios de judeus, não é? Que é a questão da lei, toda essa doutrina, no seu corpo, ou seja, através do seu sacrifício. Ele cumpre integralmente a demanda da lei, não só pelos judeus, mas pelo mundo todo, por toda a quantidade de pessoas que já vieram, estão vivas hoje e ainda virão. Este sacrifício é suficiente, não é? E aí ele continua, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, ou seja, a reconciliação, portanto, é feita através de Cristo, não é? E não só do homem para com Deus, mas nessa nova unidade. E é nova, agora a chuva chegou aqui, deixa eu fechar aqui a porta. Senão fica barulho. Tem uma porta aqui atrás de mim. E essa unidade agora, não é? Promovida pelo Espírito, ela gera, então, essa edificação. E aí ele continua, não é? No verso 17, e ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, ou seja, a mesma mensagem, a mesma pregação do Evangelho, que é feita para os que estavam longe, através de Paulo agora, não é? Aos gentios, também foi feita a partir de Cristo, não é? E seguindo com os apóstolos, aos que estavam perto, ou seja, aos judeus convertidos. Então, tudo isso agora não há mais separação, não há distinção, há uma coisa só. Verso 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. É essa a unidade de qual trata aqui o apóstolo Paulo, um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. E aí este versículo, não é? Desmonta toda a narrativa, por exemplo, da Igreja Católica, que vai dizer, não é? Que o apóstolo Pedro é a sequência ministerial de Jesus, tendo sido ele apontado, não é? Como esta pedra fundamental naquele momento em que Jesus diz, tu és Pedro, não é? E sobre esta pedra, ou sobre essa rocha, não é? Edificarei a minha igreja. E as pessoas interpretam de maneira equivocada, bastante equivocada, inclusive, afirmando que Pedro é esta pedra sobre qual a igreja seria edificada. E não é esta pedra o Pedro, mas o trocadilho com o nome do Pedro é exatamente pela afirmação que, a partir de Pedro, o Espírito anuncia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esta pedra, é este enunciado, que não foi boca de homens que revelou, mas o Espírito que fala através de Pedro, é esta pedra sobre qual a igreja está edificada. E agora, no capítulo 2, no verso 20, diz o apóstolo Paulo exatamente isso, para que não houvesse confusão, não é? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é este? E aí ele continua, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Que fundamento é este? É toda esta exposição que o apóstolo Paulo está fazendo desde o início da epístola. Que nós somos manifestação da graça de Deus, pela vontade dele nós fomos trazidos da morte para a vida. E essa ação acontece mediante, é tudo em Cristo, ou seja, por conta do sacrifício de Jesus. Então, é este o fundamento, em outras palavras, o Evangelho, a pregação do Evangelho. E o Evangelho, ele se sustenta sobre esta pedra angular. E quem é a pedra angular? Paulo afirma com todas as letras, e não é Pedro, para aqueles que pensam que
tivesse sido em algum momento, mas ele diz, tendo Jesus Cristo dado o seu nome, Jesus, Yeshua, que significa Salvador, Cristo, que não é nome de Jesus, mas é o título que ele carrega, ele é o Messias, o Salvador, o Messias. Ele é a pedra angular, no verso 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce, tornando-se um santuário no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente, não é? Edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Na NVI, este versículo 22 aparece como se no futuro, para se tornarem. Essa não é uma condição futura, mas é uma condição presente, viva e contínua. À medida em que as pessoas vão se convertendo, o texto no original dá esta conotação de uma ação em andamento, existente no presente, não é? Como nós chamamos no Portuga, é o gerúndio, não é? Está em andamento, está fazendo, não é? É uma ação contínua, movida pelo seu Espírito, não é? É pelo Senhor. E aqui há uma observação bastante interessante, não é? Que toda a igreja, não é? Verso 21, todo edifício, portanto, toda a igreja, ela é ajustada e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Então, esse ajuntamento de pessoas que Deus vem fazendo ao longo do tempo e dos anos e séculos, enfim, é a edificação do corpo de Cristo. E vale aqui uma observação, não é? E que Paulo também faz isso na sua primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 3. Abra lá comigo, por favor, meu irmão. Capítulo 3, da primeira de Paulo aos Coríntios, né? Há aqui um comentário importante que se trata da unidade. Essa unidade, ela é promovida pelo Espírito, portanto, não há espaço para partidarismo, não há espaço na igreja do Senhor para partidarismo. O que isso quer dizer? Eu sou, não é fã, eu sou fã do pastor A. Não, meu negócio aqui, bicho, quando é o pastor A, eu não vou à igreja, eu vou quando é o pastor B. Ou não vou nenhum nem outro, eu vou quando é a irmãzinha no culto de oração, aquela que tem aquele cabelão que desce, né? E sai arrastando no chão, faz até a trilha no chão com o cabelinho assim, né? E isso tudo, meu irmão, esse partidarismo é antibíblico, não é? Por isso, das minhas colocações aí acerca da eleição recente aí, dessa divisão que existe, não é? Ou que houve entre os crentes, isso demonstra, não é, a imaturidade da igreja, a falta de conhecimento, o afrouxamento das doutrinas bíblicas, não é, fazendo com que as pessoas, não é, se mutilassem umas às outras, não é, igrejas, enfim, pondo crentes para fora por conta da sua opinião política, em vez de apresentar a palavra de Deus para que a partir dela, por obra do Espírito, né, os olhos se abrissem. Em vez de orar, botou para fora. Em vez de trabalhar como igreja, não é, preferiu o caminho mais fácil. Preferiu a porta larga e não a estreita. Olha lá no capítulo 3, da primeira de Paulo aos Coríntios, que nós vamos encontrar a situação muito semelhante, de partidarismos, não é? E Paulo chama essa turma toda de gente carnal, verso 3, olha lá, porque ainda são carnais, não é? Porque ainda são carnais. Essa condição demonstra imaturidade. A prevalência da carne indica imaturidade espiritual, não é? E aí, no verso 4, não é? Ele diz assim, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de apóstolo, não estão sendo mundanos? Não está parecendo, eu sou do partido, eu sou não sei o quê. Isso é coisa do mundo, meu irmão. Porque é o mundo que divide. Os de Deus, não. Os de Deus são um corpo só. É um só espírito. E aí Paulo vem e diz, não é, abertamente, falou, turma, pera lá. Tem que deixar de ser carnal. É por isso que eu não dou alimento sólido ainda para vocês, porque vocês precisam de leite, ora pois, né? Estão no início. E aí ele continua. Afinal de contas, olha aí o verso 5. Quem é o Apolo e quem é Paulo? Senão apenas servos
por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Sabe essa doutrina que eu não sei de onde vem assim, pouco também importa aqui para o ponto, mas preste atenção nesse versículo 5. Alguém vai falar de patente, vai falar que alguém é melhor, é maior, é mais poderoso, é mais não sei o quê. Olha o que diz o apóstolo Paulo, um dos maiores expoentes da liderança cristã e um homem usado para que mais de 70% daquilo que nós chamamos de Novo Testamento fosse escrito através das mãos deste homem, não é? Olha o verso 5. Ele diz, afinal de contas, quem é o Apolo? Aí você pensa, tá vendo? Apontou o Apolo, mas ele continua. E Paulo? Quem é Paulo? Ora, quem é Paulo, meu irmão? Credos, pai. Quem é Paulo? E aí ele continua, se não apenas servos. Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, ou seja, instrumentos nas mãos de Deus para a transmissão do evangelho da graça, para que através da pregação do evangelho da graça viessem a crer. Então, estas pessoas são apenas servos, e aí ele diz no verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. De modo que nem o que planta e nem o que prega são qualquer coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, meus irmãos, isso serve, não é para todos nós, para nivelamento, para tirar soberba, para tirar qualquer tipo de divisão, mas para que se trabalhe na unidade. Porque é Deus quem age através de todos, não é? E aí ele continua dizendo, não é? Lá no verso 8, ora, o que planta e o que rega só tem um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Este assunto de recompensa é outra coisa, não tem nada a ver com salvação, e aí é chamamento da parte de Deus, é outro assunto, não é? E no verso 9, pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus. Olha a expressão que ele usa, edifício, é a mesma lá de Efésios. Portanto, essa construção, esse edifício, não é? Apesar de serem utilizados homens e mulheres aí como instrumentos na pregação, a edificação é do Espírito. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Não é? Ora, o que planta e o que rega não são nada. Mas quem é Deus que faz crescer, porque a edificação é promovida por Deus através do seu Espírito, não é? E aí ele diz no verso 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, ou seja, o que ele faz é mediante a graça de Deus, ou seja, favor imerecido, e que Deus concede a Paulo. Eu, como sábio construtor, ou seja, essa sabedoria vem de Deus, pela graça de Deus, não é? Lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. E aí Paulo vai direcionando o assunto. Mas olha o que ele está dizendo. Um lançou o alicerce. Que alicerce é esse? Os fundamentos que ele estava falando lá no final do capítulo 2. E quais são? Ora, é o evangelho da graça. É a mensagem da graça, da cruz de Cristo, da salvação, não é? Em Cristo. Este é o alicerce. E aqui não se trata tão somente da pregação, mas há uma igreja sendo edificada ali, agora uma comunidade, um ajuntamento de irmãos. E o que Paulo diz aqui é que ele deu o início, pela graça de Deus. Mas outros, na sequência, porque Paulo deixou aquele lugar, estão continuando essa obra. Vamos fazer uma analogia, não é, com Sorocaba? Porque nós estamos aqui em Osasco, mas houve um início de trabalho em Sorocaba, foi feito um início de atividade, só para a gente compreender ou fazer um paralelo aqui, mas quem deu o início não é quem está dando continuidade, são outras pessoas, pela graça de Deus, e que estão dando sequência a essa obra. Então, esta postura aqui do apóstolo Paulo, voltando agora lá aos Efésios, não é? Paulo continua lá na Epístola aos Coríntios, dizendo que há uma diferença, não é? Sobre obras de palha, feno, ouro, não é? Todas elas vão passar por um fogo, e que, dependendo se for obra de homens, obra morta, né? O fogo consome.
aí vai queimar tudo. Agora, se for obra do Espírito, é como o ouro, passa pelo fogo, não é? E permanece. Por isso, Paulo fala sobre as obras que permanecem. Essas são do Espírito. Você vê muito trabalho que começa e termina rápido, muita coisa que não sei o quê. Isso aí é obra que não é promovida pelo Espírito. As do Espírito permanecem, porque promovem unidade. Essa é a ação do Espírito. Então, voltando lá em Efésios, não é? No capítulo 2, o verso 20, ele diz lá, então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento, alicerce, duas palavras, não é? Semanticamente diferentes, mas que têm o mesmo contexto, o mesmo conceito. Por isso, Paulo diz lá, na primeira aos Coríntios, que ele é quem lançou o alicerce. Ele lançou este fundamento que ele fala aqui no capítulo 2. Agora, tem outros que continuam a edificar o corpo lá, não é? E assim por diante, sendo essa uma obra do Espírito, fazendo uso, não é, das pessoas. Portanto, a unidade, meu irmão, isso é muito importante. A unidade que é promovida pelo Espírito, e isso não faz de qualquer um de nós maior ou melhor, nas palavras do apóstolo Paulo, né? Quem é Apolo e quem é Paulo? Quem são essas pessoas? Então, aqui ele dá lá no verso 22, né? Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, não é? Na formação da morada de Deus por seu Espírito. Essa edificação do corpo é promovida pela pregação do Evangelho, que Deus faz uso de pessoas, homens e mulheres, mas é o Espírito quem promove a edificação do corpo, não é? Então, aqui é só digno de nota essas questões, não é, que volta e meia permeiam aí a igreja sobre patente, sobre uma série de coisas, e existem sim funções e atribuições para título de organização e na autoridade que Deus institui na igreja, mas isso não torna alguém maior, melhor ou digno de partidarismo. Quando a igreja segue por um caminho assim, ela manifesta a sua imaturidade espiritual. Aí no capítulo 3, ali no verso 1, quando nós finalmente aqui chegamos no final da semana passada, não é? Ou melhor, final da aula da semana passada, da nossa conversa, no capítulo 3, o verso 1, Paulo diz assim, ora, por essa razão, se alguém tiver com uma Almeida Revista atualizada, talvez esteja por essa causa. Que causa é essa? Que razão é essa? Ora, é todo este primeiro e segundo capítulos aqui que nós já passamos, né? Por conta desse evangelho, por conta destas verdades acerca de uma doutrina que não era conhecida, preste bastante atenção, não era conhecida das pessoas, mas Deus fez manifestar-se a partir de Cristo e tornou, não é, revelada em Cristo através dos apóstolos e dos profetas. É desta razão, é desta causa que o apóstolo Paulo está falando. Então, é da pregação do evangelho da graça, que eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e por amor de vocês, gentios, ele continua, não é? O texto. Então, esta causa, verso 1 ainda, é tudo o contexto do capítulo 1 e 2 aqui da epístola, né? Ele diz, eu, Paulo, muito importante a identificação aqui, para que não haja dúvidas, né, da autoria da epístola, mas ele diz, prisioneiro de Cristo Jesus. E este prisioneiro aqui, meu irmão, ele tem dois significados, quando ele se apresenta como prisioneiro, não é? Por amor de vocês, gentios. O primeiro caso aqui, não é? A primeira referência dessa palavra aqui, o prisioneiro, não é? O motivo de estar aí, é porque, de fato, Paulo estava aprisionado. Ele estava em Roma, preso em Roma, quando escreve a epístola aos Efésios, não é? Então, essa epístola não foi escrita numa praia, sentado ali, tomando um suquinho de laranja, curtindo a brisa, mas numa situação de cativeiro. Paulo estava preso, aprisionado. E isso é interessante que por esta causa, não é, gera um aprisionamento. O que Paulo está fazendo a referência? A pregação do evangelho, esta causa, ele é agora prisioneiro. Há uma comparação sendo feita aqui. Se a pessoa está presa por delitos, porque roubou ou porque não sei o que lá, não tem honra nisso.
é bandido, tem que estar preso mesmo, não é? Segundo as leis, segundo a regência aí das questões judiciais, o sujeito que é bandido, qualquer razão, vai preso. Onde está o motivo de honra, se não de desonra? Agora, quando Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo, ou seja, por esta razão, como ele inicia o verso primeiro, por essa causa, a causa do evangelho, há duas conotações. A primeira é porque, de fato, ele estava preso. E a segunda é que ele também está preso à verdade e à integralidade da pregação do evangelho, sem nenhuma vírgula, sem nenhum aditivo e sem faltar nada, mas ele está preso, não é? No compromisso da pregação do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. E haveria talvez um terceiro motivo aqui para essa palavra, não é? E à luz do versículo 2, talvez a gente pudesse, é razoável também pensar nela, mas prisioneiro de um propósito, prisioneiro de um chamamento, não no sentido de, ai meu Deus, eu estou aqui, eu sou obrigado a fazer isso, não é? Mas algo que é motivo de honra, não é? Diferente do mundo, que acha que Paulo era um grande de um bandoleiro, estava lá atormentando a turma, tinha que ser preso mesmo, tal, mas ele está ali, motivos de honra, porque está pela causa e pela causa do evangelho. E a terceira razão, portanto, seria este compromisso, não só com a pregação da palavra, mas o compromisso do chamamento de Deus de tê-lo enviado aos gentios. Por isso ele diz, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. De novo, vocês e não nós. Por quê? Porque Paulo, judeu, e agora ele está falando e tratando com gentios. Não há uma separação, mas uma indicação com quem ele está falando. Com gentios, não é? E aí no verso 2, vem a seguinte afirmação, não é? Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, não é? Em favor de vocês, pela graça de Deus. E ora, o que ele está querendo dizer com isso? Certamente, não é? Vocês já ouviram, seja em pregação, seja através de epístolas, seja através, não é, do testemunho do apóstolo Paulo, que o motivo do cárcere de Paulo é o amor, né, a este chamado que ele recebeu, é o amor a estas pessoas, aos irmãos, aos gentios, não é? Por isso ele diz, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Qual responsabilidade? Em favor de vocês. Vocês quem? Os gentios, final do versículo 1. Ou seja, ele foi chamado para ser o apóstolo entre os gentios, enviado de Deus para a pregação do evangelho entre os gentios. Por isso ele diz, então, ali, certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, não é? E aí, meus irmãos, eu queria que nós fôssemos ali, voltássemos, não é, no capítulo 1, dos versos de 1 a 9, ou melhor, de 9 a 12, não de 1 a 9, não é? Ali no capítulo 1, para que nós víssemos estes versículos, não é? E que corroboram com isso que Paulo está falando do seu cárcere, da sua condição, não é? Ele diz lá no verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Então foi revelado essa vontade de Deus, não é? Que é este bom propósito de Deus, através de Cristo, verso 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Quem que é esse que faz todas as coisas, meu irmão? Bom, você já sabe a resposta, é o Senhor, não é? Segundo o bom propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, aqui Paulo apresenta qual que é este motivo, que lá no capítulo 3, o verso 2,
Ele diz: ora, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade que Deus me deu. Que responsabilidade é essa? De pregar a mensagem do Evangelho aos gentios para que se faça convergir, não é, todas as coisas, celestiais ou terrenas, a Cristo. Ou seja, é uma das etapas, faz parte deste plano, que é um plano daquele que faz, não é, com que se cumpra todas as coisas segundo a sua vontade. E ainda sobre este cárcere que cita aqui, não é, o apóstolo Paulo, quando ele diz no verso 1, por essa razão, ou seja, pela causa do evangelho, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, lá no capítulo 6, veja lá comigo, por favor, não é? No capítulo 6, nós vamos ali dos versos 19 e 20, já no final da epístola, não é, praticamente, ele diz assim, olha só, é este o compromisso do apóstolo Paulo, e por isso ele pede, inclusive, oração. Ele diz no verso 19, orem também, meus irmãos, por mim, para que quando eu falar, me seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho. Que mistério é esse? Paulo está anunciando desde ali do primeiro capítulo, ou seja, de fazer convergir todas as coisas em Cristo, de derrubar este muro da inimizade, ou seja, não tem mais judeu, não tem mais gentil, é tudo um povo só, unidos, não é? Em Cristo, uma edificação, a edificação do corpo de Cristo. Por isso ele diz lá no verso 19, não é? Que seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. De novo, não é? Paulo é embaixador, portanto, o seu compromisso com o chamado, e por isso ele faz a analogia e a associação com o seu estado real de cárcere, não é? Mas ele diz preso em correntes. E, de novo, não é? Ser preso pela causa do evangelho, o mundo vai dizer que é loucura. E a verdade é que há crentes, inclusive, na igreja, que diz que é um absurdo. Poxa, mas vai à igreja quase todo dia, que coisa mais sem sentido. Vai de domingo só que tá bom. Crente, cristão, hein? Vai falar esse tipo de coisa. Mas eu vou participar do culto de oração para quê? E tudo mais. Isso é bobagem. Ao ponto em que Paulo está dizendo que o fato de se estar preso, acorrentado, literalmente, não é? Acorrentado não é uma figura de linguagem, mas acorrentado pelos pés, não é? Isso é motivo de honra, não é? De ter sido escolhido para honrar a Deus desta maneira. Então ele diz lá, não é? No verso de número 20, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. E aqui a gente nota, não é, que não existe, meus irmãos, super-homem, não existe aquele que é o destemido, aquele que não é, enfrenta todas as coisas, mas olha o pedido de oração de Paulo, senão para que houvesse fortalecimento na sua fé, para que ele tivesse essa ousadia do Espírito, para que quando ele se manifestasse, não fosse ele a falar, mas palavras dadas pelo Espírito, e que ele permaneça neste propósito firme, que as correntes não venham a amedrontá-lo, mas ao contrário, ele permaneça preso em correntes, no cumprimento deste propósito, Este é o pedido da oração do apóstolo Paulo, Para que eu fale com coragem, como me cumpre fazer, como nos cumpre fazer a todos nós, Então, voltando lá no capítulo 3, meus irmãos, no verso 1, portanto, diz lá o apóstolo Paulo, Por essa razão, eu, Paulo, e nós sabemos quem é Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor aos gentios, ou seja, condicionado pelo chamado, condicionado pelo compromisso com a pregação do evangelho, a pregação integral do evangelho, não o evangelho analgésico, não o evangelho fragmentado, mas o integral evangelho, E compromissado também, por isso aprisionado, com o propósito de levar isso aos gentios,
E aí ele diz no verso 2, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. E aí no verso 3, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Verso 3, então, ou seja, este conteúdo do versículo 2 é o mistério, por isso ele diz, isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Quando Paulo diz isso, ele está afirmando que não se trata de palavras de homem, não se trata, não é, de doutrinas que vêm seguindo qualquer tipo de tradição, mas foi lhe dado por revelação. Revelação esta que hoje já não se manifesta mais. Preste bastante atenção, meu irmão, nisso que eu estou dizendo. Não é revelação se você está com enfermidade, Deus vai curar. Não é revelação se, Deus está me mostrando que na sua casa, não sei o que lá. Não é isto. É revelação canônica. É palavra de Deus, estabelecimento de cânon. Isto é um mistério que foi dado a conhecer e que não se tinha na época dos profetas, não é? O que nós chamamos de Antigo Testamento, antes de Cristo. Mas a partir de Cristo, como vimos no capítulo 1, a partir do verso 9, acabamos de fazer essa leitura, não é? É este o mistério que foi revelado, não é? Aos apóstolos e aos profetas, e aos profetas da época, não é? Contemporâneos do apóstolo Paulo. Por isso ele diz no verso 3, este chamamento para alcançar os gentios, independente dos mandamentos, ou seja, sem que houvesse essa guarda, esse peso da lei, porque em Cristo tudo isso foi, portanto, agora, não é, pago, devidamente paga a demanda de toda essa lei, não é? Este mistério agora me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. O que ele quer dizer, como já lhes escrevi brevemente? Mais uma vez, sem a necessidade de voltarmos lá, é o que ele descreve no capítulo 1, dos versículos de 9 a 12. Eu estou com ele aberto aqui, não é? O verso 9, ele diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. É dessa revelação que trata o apóstolo Paulo, não é? Aqui no versículo 3. E por isso ele diz, como já lhes escrevi brevemente. Na continuidade, verso 4, não é? O barulho da chuva está alto para vocês aí ou não dá para ouvir? Não, né? Tá bom. Porque para mim aqui está alto. E eu estou, acho que até falando um pouco mais alto por causa disso. Se eu estiver gritando, avisa aí, irmão. Aleluia. E aí lá no verso 4, meu irmão, ele diz assim, e ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5, este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e aos profetas de Deus, a saber, que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Então, agora o apóstolo Paulo, ele descreve que mistério é esse, que ele está tratando desde o início, para que ninguém tenha mais dúvida. É por isso que ele diz que já não tem mais muro, o muro da inimizade em Cristo foi derrubado, porque há uma edificação só. Mas isso não era de conhecimento dos profetas antes, porque assim foi da vontade de Deus. E que agora, em Cristo, e a partir de Cristo, Deus quis manifestar este conhecimento. Verso 5. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens, não é, de outras gerações. Do que ele está falando? É exatamente dos tempos, desde lá de remonta a Abraão, remonta toda a turma lá de trás. Ninguém dessa turma compreendia isso, porque Deus deixou isto reservado para os tempos, não é, ou para o fim dos tempos. E o fim dos tempos começa a partir da vinda de Cristo, do Rei, não é, vindo inaugurar o seu reino, não é? O reino
de Deus. Então, é este o tempo que Deus reservou para a revelação desse mistério. E que mistério é este? Verso 5 em diante. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Note que Paulo faz uma aqui referência a esses profetas de novo, porque além dos apóstolos, haviam outros homens que, usados pelo Espírito Santo, também seguiram na pregação do Evangelho, pregando aquilo que dos apóstolos receberam, e os apóstolos pregando aquilo que de Jesus receberam. Então, é por isso que lá em Atos, não é, vai dizer que a igreja primitiva, essa igreja, não é, que surge a partir, não é, da ressurreição de Cristo, ela crescia, ela prosperava na doutrina dos apóstolos, do partilhar do pão, e assim por diante, diz lá em Atos, não é? Que pregação é esta? É esta aqui, não é? Que está também tratando o apóstolo Paulo. Agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Estes santos, meus irmãos, é no sentido de separados, não é? Você já sabe o sentido da palavra santo, não é da auréola na cabeça, mas é separado. Então, são pessoas que Deus separou para esta finalidade. Olha a questão da eleição, mais uma vez. Há uma determinação de Deus. Deus os separou para isso. E o apóstolo Paulo é das maiores evidências, não é, da intervenção divina na história para um fim, para um propósito que o Senhor assim o quis. Deus interrompe a ação do apóstolo Paulo no judaísmo e apresenta a ele a graça. Paulo se converte. Paulo passa 3 anos estudando, e estudando não com homens, mas estudando diretamente com Cristo, como ele mesmo apresenta que o próprio Senhor Jesus, não é, o instruiu, para agora seguir como, não é, vem este propósito, a pregação para os gentios. Por isso ele diz ali, não é, que isso é revelação do Espírito, não vem de homens, não é doutrina humana, não veio dos profetas, não veio de Moisés, que era alguém bastante reverenciado na doutrina judaica, não vem de nenhum destes grandes heróis da fé, mas vem do Espírito Santo de Deus, e foi destinado a um grupo, a estes separados como apóstolos e profetas nos dias ali do apóstolo Paulo. E, de novo, profetas numa referência da pregação do evangelho, não só desse tipo de, que nós chamamos hoje de, foi revelado, vou entregar recado, esse palavreado pentecostal. Não é disso que fala o apóstolo Paulo, mas é de revelação de verdades absolutas que não eram conhecidas, não é por ninguém, mas que Deus deu a conhecer a partir, então, deste momento da história, do fim dos tempos, não é? Portanto, revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. E estes profetas, não é? Apesar de também anunciarem essa palavra da verdade, eles estavam subjugados aos apóstolos numa questão de autoridade escriturística, ou seja, enquanto o profeta prega aquilo que o apóstolo prega, isto é pregação da parte de Deus. Quando o profeta prega qualquer coisa que era diferente, que acrescentasse ou que mudasse qualquer questão da pregação apostólica, do colégio apostólico, não só de Paulo, mas de todos os apóstolos, isto era para ser desconsiderado. Portanto, a autoridade era a autoridade do colégio apostólico. Mas ainda assim, além dos apóstolos, Deus fez uso de outros homens, os chamados aqui os profetas de Deus, não é? Para o anúncio dessas verdades em todas as regiões, não é? Então ele diz, que mistério é esse? Verso 6, a saber, ou seja, o mistério é que, mediante o evangelho, os gentios são agora co-herdeiros com Israel. O que ele está dizendo aqui? Ora, você lembra do capítulo 2? Estavam mortos nas suas transgressões e pecados, mas deu-nos vida juntamente com Cristo. Não é? Pela graça sois salvos. É isso que ele está dizendo. Através do evangelho,
da salvação em Cristo, deste poder incomparável que Deus age na vida das pessoas, né, a quem ele escolheu para que fossem agora, não é, levantadas da morte, ele diz ali, para que se tornassem co-herdeiros com Israel. O que quer dizer? Se a gente voltasse ali no capítulo 2, não é? Volta ali comigo, meu irmão, no capítulo 2, não é? Ele dizia assim, olha só, no verso 11, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, ou seja, você não é de descendência de nenhuma das 12 tribos, você não é judeu, você era gentio, que quer dizer qualquer coisa que não é judeu. Chamados de incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. Estrangeiros quanto às alianças da promessa. Olha só, é a expressão que Paulo usa no capítulo 2, ali no verso 12. Agora, voltando lá no capítulo 3, no verso 6, ele diz assim, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, ou seja, os mesmos direitos que Deus concede aos de Israel, Deus também concede aos que são gentios. E dos dois fez um só corpo pelo Espírito, é o que Paulo está explicando até aqui. Portanto, todos nós temos, não é, a bênção que Deus ministrou a partir de Abraão, ou seja, em ti todas as famílias serão abençoadas, porque da semente que vem a partir de Abraão, vem o Messias, e em Cristo, não é? Nós nos tornamos descendentes também de Abraão. É isso que Paulo está explicando. De todos fez um só, não é? Essa grande família, esse corpo, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Tudo converge para Cristo. Por isso essa expressão em Cristo é tão repetida pelo apóstolo Paulo, não é? E aí no verso 7 ele diz assim, deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Deste evangelho, não é? Verso 6, a saber que, mediante o evangelho, deste evangelho, verso 7 agora, não é? Eu me tornei ministro, ou seja, eu sou representante, embaixador, que é a expressão que ele usa lá no capítulo 6 dessa mesma epístola, nos versos 19 e 20. Deste evangelho, Paulo diz, eu me tornei agora ministro, e não foi por minha vontade, não foi porque eu quis, ou porque eu fui ler e entender, compreendi, e agora eu quis, mas pelo dom da graça de Deus. Presta bastante atenção que em todo o tempo Paulo não deixa dúvidas e expressa abundantemente que nada disso provém dele, mas é tudo manifestação da graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E agora no verso 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte, e deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que você e eu, gentios, não é, fomos levantados para a vida em Cristo, Paulo também foi, só que ele era judeu. Apesar de ser filho de Abraão, ele não era filho de Abraão. Ora, não entendi nada. Apesar de ter descendência sanguínea, ser de linhagem judaica, ele não era descendente de Abraão, mas em Cristo, pelo filho da promessa, não é? Ele se torna descendente. Por isso ele diz lá no verso 7, deste, do evangelho, eu me tornei ministro, porque ele me despertou para a vida pelo dom da graça de Deus. Agora eu não só conheço o evangelho, como fui levantado como ministro do evangelho e a mim concedida pela operação do seu poder. Que poder é esse que Paulo está falando? É o que ele trata no final do capítulo 1 e descreve no início do capítulo 2. É o poder, o incomparável poder de ressuscitar dos mortos. Assim como ele ressuscitou Cristo dos mortos,
Ele também nos ressuscitou da morte, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos, é o verso 5 do capítulo 2. Ora, o que quer dizer dar vida quando está morto? É ressuscitar. Então ele diz aqui no verso 7, deste me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, não é? E aí agora ele descreve quem ele é. Lembra lá em 1 aos Coríntios que nós acabamos de ler, onde ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? É tudo Deus, é Deus quem faz crescer. Toda a obra é dele. Apesar de você saber pregar, apesar de você saber tocar, apesar de você saber fazer A, B ou C, ou sei lá quais são os dons que foram ministrados a você, o dom não é seu, não veio de você, vem de Deus. Então a glória não é sua, é de Deus. E aí Paulo também volta neste mesmo tema aqui, olha o verso 8. Embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, e santo nós já vimos que são separados, não somente para o colégio apostólico ou dos profetas, mas entre todos os santos, você e eu também somos santos, dentre todos, Paulo se considerava o menor dos menores. Por conta das questões que nós já conhecemos, né? Por exemplo, a execução de Estevão, que Paulo esteve presente, não só consentiu, como esteve lá e participou disso, né? E tantos outros que foram executados por serem seguidores de Cristo, Paulo entendia que por este motivo, não é? Além de outros, mas este ele destaca como sendo um dos maiores, ele entendia ser menor dentre os menores, não é? E em alguns lugares ele diz que ele não tinha nem condições de ser considerado apóstolo. Por isso ele diz, não fui eu, mas Deus me instituiu como apóstolo, em outros textos, não é? Então ele fala aqui no verso 8, embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. São as mesmas palavras que ele trata quando ele ora no final do capítulo 1, pedindo que os olhos fossem iluminados para enxergar a grandeza do chamado, não é, que foram a esperança para a qual foram chamados, as riquezas da herança, não é, em Cristo, e o incomparável poder. Ele está fazendo referência a tudo isso que Deus aplica e que só quem tem os olhos iluminados, não é? Como ele diz no capítulo 1, é que enxergam estas verdades, não é? Ele diz aqui, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios, não é? As insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, este mistério da extensão da graça aos gentios, do poder e da abrangência da obra de Cristo, do sangue derramado da cruz, desse incomparável poder de Deus, não é? Foi mantido oculto, olha aí o verso 9, não é? E esclarecer a todos, judeus e gentios, não é? A administração deste mistério. Ora, o que compõe, o que consiste, não é? O que Deus agora tornou conhecido através de revelação pelo Espírito, não é? O que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas, não é? Isso estava oculto em Deus. Verso 5, este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Então, no verso 9, agora para trazer esclarecimento, Deus o escolheu, Deus lhe deu esta graça, me foi concedida esta graça de anunciar aos gentios, não é? E aí, continuando no verso 9, e esclarecer a todos que durante as épocas passadas, não é, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas, não é? E aí nós vamos parando por aqui, porque tem mais aí a se tratar, já deu 9 horas, não é? Mas até aqui o que Paulo está explicando é o efeito, não é, de tudo isso, essa unidade promovida pelo Espírito, essa edificação, e ele vai continuar tratando sobre isso, não é? Como é que Deus
faz essa obra, este poder que é incomparável e é mediante a sua vontade, não é? É ele quem faz todas as coisas segundo a vontade, a sua própria vontade, não é? É Deus mesmo quem faz. Ou seja, agindo Deus, como diz a palavra, quem impedirá? Então não há como impedir o mover de Deus, e é ele mesmo quem faz. Então Paulo está tratando do que é a igreja, não é? Que é essa unidade promovida pelo Espírito, se judeu, se gentio, mas todos pelo sangue de Cristo, tornados um só corpo. Essa unidade, e que no capítulo 4, na sequência que nós estamos vendo aqui, ele vai tratar o que a igreja agora, sabendo de quem ela é em Cristo, o que ela deve fazer com tudo isso, como ela deve agir, né? Como ela deve seguir. Nós vamos parando por aqui, não é? No versículo 9, e aí na semana que vem nós damos continuidade. Amém, meus irmãos?